Olá, todas e todos. Esse é o programa Realmente Existente, vinculado ao Mimesis Conexões Artísticas, um coletivo de artistas e militância aqui de Curitiba, no Paraná. O programa Realmente Existente trata temas políticos e geopolíticos numa perspectiva nacional e popular. Meu nome é Paulo Biasotti Filho, eu estou aqui com Crisanto Figueiredo e Fernando Marcelino. Tudo bem, Crisanto? Como vai? Tudo bem, e aí? Beleza? Tudo bom, Fernando? Legal? Tudo certo, Paulo. Legal. Esse é o nosso quarto programa. Nos programas anteriores, eu estava em outro cenário e o pessoal andou perguntando de uma garrafa que tinha no meu cenário. Essa garrafa aqui, ó, não sei se dá para ver, a minha luz aqui é meio ruim. Peraí, deixa eu ver aqui. É uma garrafa de Cófola. Massa, A deu pra ver. Cófola era um refrigerante da antiga Tchecoslováquia. Foi uma espécie de Coca-Cola do socialismo real. Quando acabou a Tchecoslováquia, é claro que a Cófola ficou meio em desuso, mas ela é vendida ainda. Ela é consumida na República Tcheca, ela tem seu público. É um público mais do povão. Essa é uma garrafa atual de Cófola, né? Infelizmente, não é uma garrafa da época do socialismo real. Ela é pós-89, é uma garrafa de hoje em dia, atual, mas é uma legítima garrafa de Cófola. Aliás, aqui está escrito Cófola original. Certo? Beleza? Olha, hoje nós vamos tratar um tema relativo aos Estados Unidos, à Marinha dos Estados Unidos. E os Estados Unidos têm dado um fiasco na questão do coronavírus, né? Infelizmente, uma crise humanitária que lá é uma verdadeira tragédia humanitária. Os Estados Unidos, disparado, é o país com mais mortes, acho que está na casa de 25 mil mortes, cerca de 10 mil só ali na região de Nova York, e crescendo, e mortes que afetam basicamente a população mais pobre, de maioria negra e latina, enfim, há inúmeras questões. E dentro dessa crise, fazer uma apresentação sobre o coronavírus nos Estados Unidos e o que isso indica sobre a relativa perda de hegemonia dos Estados Unidos diante, enfim, do mundo contemporâneo, diante do avanço da China. Certo? Beleza? Se quiserem entrar aí no debate, fiquem à vontade também, depois a gente fala um pouco. Ó, 2015, quando o Trump se lançou candidato às prévias do Partido Democrata, ele declarou: os Estados Unidos parecem um país de terceiro mundo. Ele voltou a falar isso mais de uma vez. Agora mesmo, já como presidente, em 2018, ele falou que, em muitas situações, os Estados Unidos realmente parecem um país do terceiro mundo, que ele considerou algo embaraçoso. Ele se referia à infraestrutura do país. Se vocês derem... Não é só ele que diz isso, né? Se der um Google, você vai achar inúmeros, entendeu? Ó, bem-vindo à América do terceiro mundo. A Califórnia é o primeiro estado, você vê aqui a população sem teto, né? Lá na Califórnia, do terceiro mundo. Olha, cara, tem um monte de vídeo, um monte de texto fazendo a mesma comparação. Os Estados Unidos como um país do terceiro mundo. Até o Biden, o candidato democrata atual, o ex-vice-presidente Joe Biden, andou dizendo que o aeroporto lá parecia de terceiro mundo. E mesmo agora, na crise do coronavírus, numa entrevista à CNN, um médico nova-iorquino falou ali também, né? Nossa, nem parece que a gente está em Nova York, não tem equipamento de proteção, não tem remédio, não tem leito no hospital. Parece um país do terceiro mundo. Então, a gente está diante de uma situação em que os Estados Unidos, de alguma maneira, querem manter essa hegemonia global, mas não conseguem dar conta nem domesticamente da crise do coronavírus. Vocês viram o episódio do confisco de ventiladores pulmonares vindos da China, que vinham para a Bahia, e me parece que um outro estado do Nordeste, não sei, mas na Bahia com certeza. Eles fizeram escala em Miami, não é? Porque não dá para vir direto da China para o Brasil,
E os caras confiscaram uma pirataria. Eles disseram, não, o avião está cheio de ventiladores, o avião não pode prosseguir. Diz que agora o drama do Ministério da Saúde não é nem mandar os aviões da FAB, é onde que vai fazer a escala. Os Estados Unidos voltando à sua velha tradição flibusteira ali, pirata, né? Isso, exatamente. Do século XVIII ali. Os piratas aéreos ali de Miami, da Flórida, né? São os emigrados ali, né? E como é que nessa condição de não lidar domesticamente com a crise e ter uma mesquinharia, um egoísmo externamente, é um símbolo, né, um índice da relativa perda de hegemonia global. É claro que eles são uma potência econômica, são líderes ainda em muitas tecnologias, tecnologia espacial, pelo menos em parte são líderes nas tecnologias de informação em parte, mas tem uma perda relativa, quer dizer, parece uma potência militar, é a maior potência militar, mas mesmo nesse campo militar, eles têm tido problemas notáveis. Então, eu queria lembrar, não sei se todo mundo viu, da gente ver aqui um pouco a questão... só um minutinho, desculpem aqui. Do porta-aviões Theodore Roosevelt, um motim no Theodore Roosevelt. Olha, saiu um texto meu no 247, ali naquela parte de colunistas, no site Brasil 247, depois a gente põe na descrição, né, Crisanto, um link, que fala desse episódio do dito motim no porta-aviões Theodore Roosevelt, ligado à crise do coronavírus. Olha, o Brett Crozier é um capitão da Marinha dos Estados Unidos. Você sabe que capitão na Marinha dos Estados Unidos é um cargo semelhante a coronel do Exército. É um posto antes do generalato, quer dizer, no caso lá de ser contra-almirante. Um posto antes, então ele é um capitão, este simpático Crozier. E o Crozier comandava o porta-aviões Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt, que foi presidente no começo do século XX. E é um porta-aviões nuclear. É um dos maiores navios de guerra do mundo. É um navio gigantesco. Ele tem 330 metros, quer dizer, mais de 3 quadras de comprimento, cerca de 80 metros, um pouquinho menos de largura, 40 metros de boca. Ele desloca 104 mil toneladas, fica aí perto de 5 mil tripulantes e 90 aeronaves entre caça e helicóptero. Se bobear, tem mais aeronave lá no Theodore Roosevelt do que a Força Aérea da imensa maioria dos países, né? O Brasil mesmo agora está comprando o quê? Meia dúzia de caças aí, Gripen, e só lá eles têm, né, F-16, F-35, enfim, né, e helicópteros, uma potência enorme. E no dia 5 de março, eles fizeram uma escala técnica em Da Nang, no Vietnã, porque o Theodore Roosevelt é daquela frota localizada no Oriente. Ele fica lá no Pacífico, no Índico, ali rondando o Mar da China, ele tem essa missão. Já esteve até no Ártico. Se não me engano, é a 7ª frota. 7ª frota, né? E agora que a Rússia andou dando uns rolês pelo Ártico, o Theodore Roosevelt andou também indo para lá e tal. Beleza. Tracou, tal, fez lá a parada. Dizem que era uma parada desnecessária, mas, de qualquer maneira, eles saíram. E aí, no dia 24, umas 2 semanas depois que eles voltaram a navegar, foi diagnosticado um primeiro marinheiro e acho que 3 marinheiros com a Covid-19. Bom, então, você imagina, o porta-aviões é enorme, mas os compartimentos são diminutos. São 5 mil pessoas dividindo refeitório, posto de trabalho, alojamento, tudo muito diminuto. Então, eles tiram esses 3 marinheiros, eles tiram de helicóptero, mas a epidemia já tinha começado ali, já estava campeando dentro do Theodore Roosevelt.
E o Brett Crozier, então, mandou uma comunicação pedindo que se evacuasse o navio, porque havia uma ameaça de uma endemia ali, de uma epidemia total ali, de uma mortandade, de uma contaminação generalizada. Pois a Marinha, o Alto Comando da Marinha dos Estados Unidos, da mais poderosa marinha do mundo de todos os tempos, aparentemente não deu muita importância ao Crozier. E ficou naquela. Não tirava, nem deixava de tirar e ficava naquela. O Crozier, então, tomou uma medida que eu acho rara, né, nos meios militares, sobretudo numa grande potência. Ele mandou uma carta ao alto comando da Marinha, porque o comandante de um porta-aviões ele se reporta quase diretamente ao alto comando da Marinha, um porta-aviões nuclear. Se bobear, ele consegue começar uma guerra mundial. Então, ele mandou uma carta, só que ele mandou com, tipo, 30 cópias. Dezenas de cópias daquela carta, daquele e-mail, sei lá. E é lógico que aquilo, entre aspas, né, provavelmente já era a intenção, aquilo, tipo, vazou, entendeu? E vazou num jornal chamado San Francisco Chronicle, o jornal da Califórnia, de São Francisco. Aqui vocês veem a matéria no jornal, a escolha de um capitão. Porque ele meteu a boca, o assunto ganhou repercussão nos Estados Unidos e no mundo todo, e finalmente, então, né, ele pede, né, porque ele já estava com 200 marinheiros testados positivos, que o navio atracasse, e finalmente o navio atraca. Mas então, o que faz a Marinha? Sumariamente demite o Crozier, por quebra da cadeia de comando. Que até se a gente for olhar com rigor, vamos dizer que houve, né? Porque como é que ele manda 30 cópias e depois fala, eu não sabia que ia vazar? Ao mesmo tempo, ele se deparou com uma crise sanitária e humanitária, e a moral de um comandante é proteger, não é só isso, mas é também proteger a vida de seus subordinados. Diante da inércia, da inação do alto comando da Marinha, ele tomou essa decisão, mas não teve perdão. O Crozier foi demitido, foi desligado. E aí, cara, acho que é o grande episódio. Os marinheiros, a tripulação do Theodore Roosevelt aclamaram o Crozier. Na hora que ele desce para ser, que ele vai embora, né, que ele vai ser desligado, eles aportaram na ilha de Guam. A ilha de Guam é uma colônia dos Estados Unidos no Pacífico. No Pacífico Ocidental, eles aclamam, o Crozier é ovacionado. Eu separei aqui um videozinho para a gente ver. Tá vendo o vídeo aí, não é? Tá vendo o vídeo aí? E são os marinheiros aclamando, vídeos gravados ali que circularam no YouTube. Eu não estou conseguindo ver o vídeo, não. Talvez você tenha que compartilhar de novo a tela do vídeo agora, sair desse compartilhamento. Ah, tá certo, certo. Espera aí, então. Tá certo. Não estava aparecendo, né? Vamos ver agora se aparece. E agora? Foi. Foi o vídeo? Foi o vídeo? Foi. Ah, mas acho que eu não consigo passar o vídeo. Vamos ver aqui. Então, são os marinheiros, a tripulação do Theodore Roosevelt, aplaudindo Crozier. Legal. E agora gritando. É muito bonita a cena mesmo. Eles gritam, Captain Crozier. Tá, 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 tá. Captain Crozier. É como na NBA, né? E aí todos eles perfilados, rendendo homenagem ao Crozier. Olha, de um certo ponto de vista é incrível, porque é uma manifestação legítima e espontânea de uma equipe de subalternos, que são marinheiros e tal, aclamando a coragem, o comprometimento do capitão, do comandante daquela embarcação, nessa de que o comandante é o último que sai e tal, né? Agora, é lógico que perante o alto comando, perante os comentaristas
militares ocidentais, tipo, pegou muito mal, né? Aí os vídeos, né? Uhum. E veja bem, já estamos em 550 marinheiros contaminados, 550. O próprio Crozier testou positivo, ele testa positivo, e agora, no dia 13 de abril, aparece a primeira morte, já um marinheiro morto pela Covid-19. Devia ser um atleta, né? Tinha que mostrar lá para o Bolsonaro, Pois né? é. Para ele, pelo menos, não foi uma gripezinha. O chefe da Marinha nos Estados Unidos é um cara chamado Thomas Modly, esse simpático senhor. E ele gravou um vídeo metendo a boca, um vídeo não, um áudio, metendo a boca no Crozier para a tripulação, os oficiais ali do Crozier, porque o navio ele não pode ficar totalmente vazio. E esse áudio repercutiu ali no restante da tripulação e ele chama o Crozier de estúpido. Diz que ninguém faria a carreira que o Crozier fez sendo ingênuo, que ele foi um estúpido, insubordinado. E, cara, isso pegou tão mal, mas tão mal, porque a tripulação tem o Crozier como um herói, que no fim de tudo o chefe da Marinha se demitiu. O chefe da Marinha se demitiu por entrar em confronto com um coronel, um capitão da Marinha, uma pessoa de posto hierárquico bem mais baixo. E aí a morte. E por fim, resta a dúvida. Tem um canal no YouTube, Hoje no Mundo Militar, que gosta de temas militares já certamente viu. Acho um canal interessante, embora às vezes com uma abordagem, enfim, que não é a nossa. E ele pergunta assim: Crozier é herói ou é um insubordinado? E, cara, não tem resposta. É uma escolha de Sofia, porque vejam bem. Ele é um insubordinado. Mas, cara, quer dizer que vocês colocam um insubordinado para comandar um porta-aviões nuclear, entendeu? Com sei lá quantas ogivas, 12 mísseis nucleares, 144 ogivas e 90 aeronaves, e ele é um estúpido insubordinado. Quer dizer, ele está na iminência de começar uma guerra nuclear. Eles falam, não, ele é um herói. Bom, mas se ele é um herói, o alto comando da Marinha não sabe como agir, porque o heroísmo dele foi se contrapor à inação do alto comando da Marinha, e, aliás, o chefe da Marinha também acabou se demitindo por causa desse episódio. Ou seja, em uma situação e em outra, eu acho um episódio simbólico que mostra uma fragilidade militar dos Estados Unidos dentro de uma fragilidade maior na crise do coronavírus. Não é verdade? Não concordam? O que acham dessa... O que acha, Fernando? Incrível, né, esse episódio? Não, eu acho que agora esse deslocamento do epicentro, né, da crise para os Estados Unidos, do corona, ele acentua várias questões, né, não somente a parte de finanças, essa dificuldade de infraestrutura gigante, a dificuldade de investimento em saúde, mas também a parte militar, né? Então, mesmo essa prática agora de pirataria que eles estão fazendo, mostra o quanto que também eles estão sem muitas saídas, né? Então, a gente vê um momento onde provavelmente vai aumentar os protecionismos, né? Vai aumentar essa disputa, o acirramento global, ali, em especial com a China, e, ao mesmo tempo, o governo está completamente confuso, né? Então, o Trump toma uma linha, o Deep State toma outra, a mídia toma outra. Aquele médico da Casa Branca toma outra ainda. E os governadores tomam uma posição em relação ao Trump, e daí o judiciário também vai para cima, então mostra uma confusão gigante, né? E isso é quando o país não consegue mais definir qual é o interesse nacional, e isso nos Estados Unidos a gente vê nesse caso, assim, né? É interessante, né, Paulo, que tem como... É interessante que o pessoal note também o quanto que a Marinha é uma força importante para o poder imperialista dos Estados Unidos, né? De certa forma, não existiria o imperialismo americano se não fosse o fato deles serem a maior marinha do mundo. Então, esse é uma força muito importante para os Estados Unidos, e o modo como essa crise se instalou no centro da Marinha realmente coloca duas saídas
né, uma alternativa de duas saídas meio constrangedoras, né? Ou se colocou um insubordinado que não deveria estar no comando de um porta-aviões com potencial bélico, né, o potencial de estourar uma guerra tão grande, ou então o centro da Marinha estava desprezando os riscos de morte da própria tripulação dos marinheiros que pertencem a esse comando, numa situação que sequer é de guerra, ou pelo menos não é de guerra declarada, né? Você sacrificar assim a população, a vida de 500 ou mais soldados ali infectados dentro de um porta-aviões desse, quer dizer, ou o cara é um insubordinado ou o comando da Marinha não sabe o que está fazendo. De qualquer maneira, parece essa noção aí de que o piloto sumiu, né? De que a gente está né? Não sabe o que fazer. Deixa eu mostrar, Paulo, uma consequência interessante desse porta-aviões, porque era um porta-avião que funcionava ali na 7ª Frota no Pacífico. Mas uma vez que esse porta-aviões agora está atracado, esse porta-aviões do Cruiser está atracado em Guam, parado, portanto, não está operando, isso abriu um vácuo em toda a região da 7ª Frota, no Pacífico, que está sem nenhum porta-avião norte-americano circulando. E aí, por consequência, a gente tem aqui uma notícia muito interessante, que é essa aqui, ó, da Folha de São Paulo. Rivais dos Estados Unidos dão demonstração de força militar na crise do coronavírus. Eu li essa matéria. Porta-aviões chinês, o Liaoning, né? E porta-aviões russos estão circulando livremente no Pacífico, fazendo exercícios que são demonstração de força, preenchendo esse vácuo aí, gerado por essa confusão do caso Brett Cruiser. Sim, eu li também essa matéria como que, havendo exercícios militares chineses, russos, né, nesse vácuo ali no Pacífico. Essa matéria do Igor Giello comenta que seriam 900 infectados no Theodore Roosevelt. Eu mantive o número de 550 porque eu não vi essa referência a 900, né? Enfim, a ordem de grandeza é relativamente semelhante. Isso contrasta, não é, Fernando, com as medidas muito mais eficientes de cunho de saúde sanitárias tomadas para a China. Você parece que está fazendo uma pesquisa, um estudo de como haverá uma espécie de expansão da saúde, uma rota da seda da saúde. Como é esse estudo, Fernando? A gente pode dizer assim que tem uns países que vão saber, né, crescer com esse momento também, né? Então, no começo, parecia que a China estava na defensiva, porque não ia conseguir lidar com a situação. Agora já conseguiu reverter uma parcela boa da epidemia, já iniciou o processo de produção interna para conseguir, para o consumo interno, conseguir, né, captar toda a produção possível, e está buscando esse canal que é amplificar a Rota da Seda, que é esse caminho, né, que está, né, idealizado pelo Xi Jinping desde 2013 para construir uma rota de infraestrutura, de energia, que vai até a Europa, cruzando pela Ásia Central, né, pelo Oriente Médio, mas também com ramificações no resto do mundo, né? E agora eles estão utilizando isso, eles estão utilizando essas rotas como um caminho para unificar esses países em torno então, levar mantimentos, né? Na Itália tem 2 equipes, e a Itália faz parte da Rota da Seda, né? Tem 2 dos portos lá fazem parte, né? Então, outro país que está se destacando é o Vietnã, né? Com uma taxa de letalidade lá muito baixa, e ao mesmo tempo eles estão amplificando a produção, porque e os 2 países parece que estão tendo condições de conseguir superar a crise e estar tipo num patamar superior daqui a pouco, né? Ainda mais ocupando esse espaço de vazio dos Estados Unidos. A gente aqui, por outro lado, né? Ah, sim. Não, mas aí não falamos de temas tão tristes por enquanto. A gente é uma inação, é o quadro dos Estados Unidos ampliado e somado à condição de um país de terceiro mundo. Que o presidente é pior que o vírus, né?
E, Fernando, o Japão também tem dado uma resposta, me parece, inadequada, não? O Japão primeiro Sim, começou minimizando, enfim. E agora o sim. Japão tem... Parece que a partir dessa semana já começou a amplificar ali, né? E a Rússia estaria se preparando agora para a segunda leva, segunda onda, né, de contágio. Só que eles também estão com uma letalidade muito baixa, né? Sim. Eu acho que as pessoas mitificam ainda o Japão, sabe? O Japão, desde meados dos anos 90, é uma economia estagnada. A própria eleição do Shinzo Abe, faz aí uns 8 anos, creio, e intentou, de alguma maneira, recuperar o Japão, o que lá eles chamam de Abenomics, a economia do Shinzo Abe, a realização dos Jogos Olímpicos em Tóquio. Claro que o Japão é ainda um país rico, lógico, não estou dizendo que não, mas é também uma economia estagnada. Diferentemente da China, ele aceitou desvalorizar o iene por pressão dos Estados Unidos, o que desencadeou uma série de crises a partir dos anos 90. Eu estou comentando isso porque eu acho sintomático, sabe? Um país como o Japão não consegue dar uma boa resposta, a Coreia do Sul consegue, os Estados Unidos não conseguem, a Alemanha consegue, a Itália, a Espanha, países que, no fundo, ficaram estagnados ali na ilusão ali da União Europeia, também não conseguem, enfim. Há uma certa relação, mais ou menos natural, entre a capacidade de mobilização e de dar uma resposta adequada ao coronavírus e a condição política e geopolítica daquele país, não é? Como no caso do Brasil, enfim. Não, nesses casos ali da China, do Vietnã, são países que, se forem ver, são muito autossuficientes em muitas coisas, né? Então, mesmo nas questões energéticas, né, ou na questão da demanda de, de produtos básicos, eles têm uma autonomia industrial para conseguir tocar o que eles quiserem. Os Estados Unidos hoje precisam importar máscaras também. Perfeito. Né? Incrível. Exato. Não, eu acho isso mesmo, né? Quer dizer, você fez essa relação de que a resposta que um país consegue dar à crise do coronavírus tem a ver com a posição geopolítica que esse país está ocupando, né? O Brasil, nos anos mais recentes aí, vinha conquistando um certo papel internacional, né, como mediador, como uma potência diplomática, que de algum modo sempre foi a vocação do Brasil e tal, e nos anos mais recentes ele foi perdendo esse papel internacional de protagonista, ou quase protagonista, assim, né? E aí, portanto, a resposta aqui é muito caótica, né? E, enfim, em compensação, o Japão, que teve um papel também importantíssimo lá no Pacífico, dominante no Pacífico, agora é um pouco ofuscado pela Coreia do Sul. Acho interessante essa relação. Olha, legal, interessante, né? Então, esse programa a gente esboçou a questão da reação dos Estados Unidos à crise do coronavírus e mais ou menos situando cada país, a capacidade de reação de cada país à crise do coronavírus, relacionando à sua posição geopolítica. E expusemos a questão ali do Crozier e do motim da crise no porta-aviões nuclear Theodore Roosevelt. Eu queria, antes da gente concluir, mostrar um videozinho do Trump. Agora, em 2018, ele já presidente da República, aquele trecho em que eu comentava. Vamos ver aqui. Vou voltar um pouquinho, peraí. Uhum. Third world country. É isso aí. É um embaraço, mas nós parecemos um país do terceiro mundo. É isso aí. Queria agradecer a todas e todos. Quem achou legal, deixa aquele like no vídeo. E queria me despedir com o camarada Leonid Brezhnev, que também acompanhou a nossa transmissão. É isso aí. Acompanhem o canal do Mimesis e o programa Realmente Existente.
Tchau, até mais aí. Vamos analisando temas políticos e geopolíticos na perspectiva nacional e popular. Tchau, Crisanto. Tchau, Fernando. Até mais. Uhum.